nós decidimos classificar as competências em diferentes escalas de complexidade, como pode ser verificado no esquema. São elas: competência básica, está amplamente relacionada com as disciplinas consideradas como sendo do ciclo básico do curso de farmácia da Univasf. Esse tipo de competência deve possuir características de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para, na prática, se alcançar as competências intermediárias e avançadas. Competência intermediária é uma ponte ou conexão que compõe um nível de complexidade que se julgue intermediário entre as competências básicas e avançadas. Essas competências podem estar relacionadas às disciplinas tanto do ciclo básico quanto do profissionalizante. Competência avançada descreve o ápice da atividade farmacêutica no mercado de trabalho. São aquelas que estão fortemente relacionadas com as disciplinas do ciclo profissionalizante. Ao extrair um dos objetivos elencados nas diretrizes curriculares, podemos constatar que os mesmos são bastante amplos e que dessa maneira pode-se desenvolver inúmeras competências relacionadas ao alcance, ou melhor, para o alcance desses objetivos. Vamos verificar o nosso primeiro exemplo, onde o objetivo é pesquisar, desenvolver, inovar, produzir, controlar e garantir a qualidade de fármacos. Veja como é amplo o objetivo. Temos aqui um exemplo de competência avançada, que é identificar moléculas promissoras a novos fármacos, isso indica o saber, isolar, sintetizar e elucidar estruturas moleculares, isso indica saber fazer, planejar a criação de novas moléculas e de modificações estruturais que permitam a criação de novos modelos moleculares como promissores fármacos. Isso indica o ser. Competência intermediária. Essa competência está relacionada à competência avançada que acabei de ler. No caso, é identificar, classificar e nomear os compostos químicos orgânicos, inorgânicos e poliméricos. Isso indica o saber. Ilustrar ou desenhar os diferentes tipos moleculares de acordo com as premissas científicas estabelecidas para isso. Isso indica o saber fazer. Ser capaz de explicar, discutir e prever os centros de reatividade dessas moléculas, com o intuito de se prever a modificação estrutural ou formação de adultos moleculares. Isso indica o ser. E a competência básica, associada a essa competência intermediária e, consequentemente, aquela competência avançada, é identificar e classificar os átomos de acordo com suas estruturas eletrônicas e entender os princípios que regem as ligações e interações químicas que podem ser estabelecidas entre eles. Isso indica o saber. Escrever as distribuições eletrônicas para os átomos presentes na tabela periódica e interpretar os números quânticos referentes aos elétrons presentes nas suas últimas camadas. Isso indica o saber fazer. Ser capaz de explicar as tendências e capacidades de um determinado átomo, estabelecer ligações químicas com outro ou outros átomos, levando-se em consideração as distribuições eletrônicas das suas camadas de valência. No segundo exemplo, podemos verificar que a competência avançada é a mesma do primeiro exemplo. No entanto, as competências intermediária e básica são distintas das do primeiro exemplo. Isso foi posto justamente para demonstrar que de uma competência avançada pode partir mais de uma competência intermediária ou básica. O mesmo exemplo pode servir para competências intermediárias, ou seja, uma competência intermediária pode desdobrar mais de uma competência básica. Nesse arquivo, nós descrevemos mais alguns exemplos. Contudo, solicitamos que os leiam com bastante atenção, pois eles foram desenvolvidos como norteadores
para o momento em que se estiver criando outras competências referentes aos objetivos que disponibilizaremos para cada docente que contribui direta ou indiretamente com o curso.